Nesse vídeo eu vou te mostrar como editar mockups utilizando apenas o seu celular. Olá, divergente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Davis Fazendo, designer divergente. E se você é novo por aqui e utiliza o seu celular para criar suas artes e seus designs, eu te convido a se tornar o divergente. É só clicar aqui no botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo. Então eu vou compartilhar aqui agora a minha tela para você ver em tempo real como que a gente vai baixar e como que a gente vai utilizar e editar os nossos mockups. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar os nossos mockups, os mockups que a gente vai estar utilizando nos nossos projetos. E para fazer isso a gente vai utilizar o site do Freepik. Então eu vim aqui no Google, digitei Freepik e vai aparecer esse primeiro link aqui, freepik.com. A gente clica e vai ser redirecionado para o site do Freepik e aqui é onde a gente vai fazer a pesquisa dos nossos mockups. Então vamos supor que eu quero utilizar um mockup de celular, por exemplo. E o interessante aqui é que você utilize palavras em inglês para trazer melhores resultados na sua pesquisa. Então vou digitar aqui mockup smartphone e vamos clicar em pesquisar. Então, como você pode ver, tem diversos mockups aqui. E para trazer melhores resultados, eu sugiro que você utilize a versão aqui gratuita para trazer somente as opções gratuitas para você visualizar. Então a gente clica aqui na opção gratuito e clica aqui em aplicar para aparecer apenas os mockups que são gratuitos para a gente estar baixando. E aqui, como você pode ver, tem diversas imagens para a gente estar utilizando. Agora aqui tem um detalhe muito importante. Assim como as opções que a gente busca de PNG, que vem de fato com fundo transparente, tem também aquele PNG falso, que ainda assim a gente baixa PNG, mas ele ainda tem o fundo na nossa imagem. Aqui não é diferente, tem também um mockup que de fato está praticamente pronto para a gente fazer as nossas edições, mas também tem mockups que são fakes, tá? São apenas imagens ali que tem disponível para você baixar. E por que tem essas imagens disponíveis? Porque basicamente essas imagens servem justamente para você criar os seus próprios mockups. Como o nosso foco não é criar nesse vídeo, é apenas editar, a gente vai estar buscando apenas arquivos editáveis. E como que a gente vai saber qual é um arquivo que de fato é um mockup ou qual arquivo que é apenas uma única imagem? Basta você apenas clicar no mockup que você quer. Então vamos supor que eu quero utilizar essa imagem aqui, eu vou dar um clique e aqui vai ter as opções no formato dessa imagem específica. Aqui a gente consegue perceber que tem a opção PSD, que é o formato editável que a gente vai estar utilizando lá no site do Photopea, que daqui a pouco eu vou mostrar para você, e também tem a opção JPG e PNG. Então aqui, como tem PSD, a gente vai estar baixando esse mockup aqui em específico. Para baixar, basta apenas você clicar aqui em baixar. Ele vai te perguntar qual a opção que você quer baixar no seu dispositivo. Zip, que é todos os arquivos, tanto PSD, JPG, PNG, ou qualquer outros arquivos que vai ter disponível aqui. Ou se eu quero apenas editar, eu vou querer apenas o PSD. Então eu vou selecionar apenas essa opção PSD, porque ele já vai estar pronto para a gente utilizar no nosso projeto. Então eu vou clicar aqui em baixar. Ele vai fazer um download aqui automaticamente. E enquanto isso, eu vou estar procurando aqui um mockup que é fake, que não é um mockup de fato. Então, geralmente, os mockups que são fakes, ele não tem a palavra mockup. Tá vendo aqui que nesse exemplo em específico tem a palavra mockup na imagem? E já os mockups onde eles não são editáveis, geralmente, tá? Não é sempre. Geralmente, eles têm nada aqui na frente. É apenas uma tela branca. Olha só, tela branca, tela branca. Então, quando a gente clicar aqui, vamos ver se é de fato apenas um arquivo de imagem ou apenas um PST, que é o mockup editável. Olha só, aqui sim é apenas uma única imagem. A gente consegue ver que tem apenas a opção JPG, que é uma opção de imagem. Vou voltar aqui para clicar nesse de baixo para ver se esse aqui é um mockup mesmo ou não. Vamos ver aqui na opção da quantidade de imagens que tem, novamente PNG, né? No caso aqui JPG, ou seja, um outro arquivo de imagem. Então, geralmente o mockup, né, a imagem onde tem apenas a tela branca do celular, é apenas a tela branca para você criar o seu próprio mockup, para você fazer as edições, para você colocar os efeitos, os filtros que você quiser, tá bom? Então, essa é a única diferença aqui nos projetos, tá? Agora que você já entendeu quais são os mockups reais que a gente vai fazer as nossas edições e quais são os mockups fakes,
tá na hora da gente de fato editar o nosso mockup. Então vamos aqui para o Photopea. E o que seria esse Photopea? Basicamente o Photopea é um Photoshop, é uma versão do Photoshop editável online e gratuita. É como se fosse literalmente o Photoshop, tá? E como é que a gente faz para entrar nesse site? Basta apenas a gente criar uma nova aba e digitar a palavra Photopea. E vamos clicar aqui nesse primeiro link, photopea.com. Então quando a gente clicar no Photopea, vai aparecer exatamente esse site aqui, exatamente essa imagem. E provavelmente a única diferença que vai ser esses flocos de neve aqui, porque o meu tá num tempo de Natal, na época de Natal. Então ele vai ficar com esses flocos de neve aqui, mas não vai mudar nada na sua edição. E aí, como que a gente faz para abrir o nosso arquivo aqui para a gente já fazer a nossa edição? Basta apenas a gente clicar nessa segunda opção aqui em abrir do computador. Então a gente vai clicar e vai selecionar aquele arquivo que a gente baixou lá do FreePic, arquivo PSD. Então vou clicar aqui para selecionar a nossa mídia e vou vir aqui na parte dos downloads e já vai ter aqui o arquivo que a gente acabou de baixar. Lembrando, dependendo do seu celular, dependendo da memória RAM que se encontra o seu celular, alguns arquivos de mockup não vão conseguir nem chegar a abrir para você fazer suas edições. Então é meio que na sorte, às vezes você vai conseguir abrir, às vezes você não vai conseguir, porque o mockup em si ele tem muitos efeitos, ele tem muitos passos. Então às vezes, dependendo do seu celular, você não vai conseguir estar abrindo o seu arquivo de mockup, tá bom? Nesse caso aqui ele abriu tranquilamente, então esse é a nossa imagem do mockup. E para a gente fazer a nossa edição, a gente vai vir aqui na aba de camadas, na barra lateral direita. Então a gente clicando aqui vai aparecer as opções de camadas. E aqui você pode ajustar essa opção aqui de camadas mais para cá para ter mais espaço para você visualizar o seu projeto. Então justamente essas são as imagens aqui do mockup. E o Photopea você pode utilizar ele tanto na vertical, que é como eu estou utilizando nesse exato momento, ou você também pode utilizar ele na horizontal. Eu vou utilizar na horizontal somente para a visualização aí no vídeo ficar bem melhor, tá? Mas você pode utilizar na vertical ou horizontal, não vai interferir em nada, não vai mudar em nada no tutorial da edição do mockup. Então já abri aqui o arquivo novamente no Photopea na versão horizontal e aqui está os nossos arquivos. Eu vou excluir essa opção aqui. Para você excluir é bem simples, você clica, segura e vai aparecer essa opção aqui de excluir a imagem. Então vou clicar aqui e vai aparecer para fechar. Então após fechar a gente clica aqui na opção novamente para abrir a parte de camadas. Então como que eu vou saber qual é a camada aqui que eu vou estar editando? Geralmente, a grande maioria dos mockups ele já vem renomeado por cores ou até mesmo por texto mesmo. Nesse caso aqui, ó, esse aqui é renomeado tanto por cores, então aqui do lado esquerdo a gente consegue visualizar uma cor azul e aqui também já tem o próprio nome, Place Your Design Here, ou seja, local para você colocar o seu design, para você colocar a sua imagem. Então é exatamente aqui onde a gente vai estar utilizando agora. Primeiramente, vou ampliar aqui para a gente visualizar. Então, para a gente editar, basta apenas a gente dar dois cliques nessa camada aqui que está como objeto inteligente. Para saber se está como objeto inteligente ou não, basta apenas a gente verificar aqui no canto inferior direito. Se tiver esse quadradinho é porque a imagem está como objeto inteligente. Então perceba que aqui em cima tem uma aba, tá? Quando a gente clicar aqui duas vezes, essa aba aqui vai sumir, mas vai aparecer uma outra aqui em cima. Então vou dar dois cliques para você ver agora. Olha só. Apareceu uma outra aba e aquela que estava anteriormente sumiu. Por que isso aconteceu? Porque a gente entrou no objeto inteligente, a gente entrou nessa camada aqui para a gente fazer a edição, para a gente colocar o nosso design aqui. E se a gente quiser voltar, obviamente é só a gente clicar aqui nessa outra aba, tá? É como se fosse um navegador mesmo que você vai alternando entre abas. Então aqui está o local para a gente colocar o nosso design. Para a gente colocar é bem simples, se você já tiver o seu design pronto, que eu recomendo que você já tenha feito pronto, é só você vir aqui no menu principal em arquivo, abrir e selecionar, e aí você vai selecionar o seu arquivo para a gente colocar aqui no mockup. Então acabei de adicionar a minha imagem, aqui tem algum ponto interessante. Dependendo da sua imagem, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Porque a imagem do celular ela é muito maior do que a imagem que eu coloquei aqui. E aí o que a gente pode fazer? Basta apenas a gente ampliar essa imagem aqui, se for necessário. Você pode selecionar a ferramenta de mover. E aí você seleciona a opção de controle de transformação. E aqui você consegue clicar, segurar e arrastar para ampliar justamente essa tela aqui, caso seja do seu interesse. Se você não puder ampliar essa imagem aqui, porque vai perder informações, seja de texto, seja de imagem, você pode fazer o seguinte:
Vou dar aqui um Ctrl Z para voltar, clicar em editar e desfazer para voltar aqui tudo do início. Então maravilha, está como estava anteriormente. E o que a gente pode fazer? Pode criar uma camada aqui no fundo para substituir essa cor branca. Então como que a gente faz isso? Vou vir aqui nas camadas de ajuste, nesse círculo preto e branco. E aqui na primeira opção, preencher com cor sólida, a gente vai clicar e vai selecionar uma tonalidade de cor específica. No caso aqui, vou selecionar a tonalidade do background da minha imagem. Vou clicar em aceitar. Agora é como se a imagem tivesse sido ampliada. Então, perfeito, já está praticamente pronto. Você pode aí fazer alguns efeitos aqui também, se você quiser. Mas como eu não quero, eu quero apenas salvar o nosso projeto. Então, vamos verificar como é que vai ficar. Se você clicar aqui, ó, não vai aparecer nada, porque é como se você não tivesse editado o mockup. Você precisa primeiramente salvar aquele objeto inteligente. Então o que a gente vai fazer? Vai voltar aqui na aba onde a gente está fazendo a nossa edição, vai vir aqui no menu arquivo e vai salvar objeto esperto. Então você espera, Smart Objeto salvo. Agora sim a gente pode clicar em voltar e já está pronto aqui a nossa aplicação do mockup no nosso celular. Então é simplesmente isso, tá? A única coisa que você vai precisar fazer é identificar a camada na qual você vai estar colocando a sua imagem. Você vai dar 2 cliques, vai vir aqui na opção, vai vir em selecionar o seu arquivo, menu arquivo, abrir e posicionar. Depois de selecionar o seu arquivo, você vai fazer a modificação que você quiser, ampliar a imagem, colocar uma cor no fundo. Nesse caso aqui, como a gente não tinha muito espaço aqui em cima, aí ficou na parte branca, a gente teve que criar essa outra camada aqui para preencher esse espaço vazio. Porque se a gente salvasse do jeito que está aqui, olha só como iria ficar no nosso resultado final. Não ficou interessante, né? Então, por isso que a gente aplicou aqui essa camada, veio na opção de arquivo para salvar a opção que a gente fez aqui, as alterações que a gente fez no objeto inteligente. Agora sim a gente pode voltar e já está pronto aqui a nossa aplicação do mockup. Aqui em si você também pode fazer algumas configurações, como por exemplo, você pode reduzir aqui, ó, a parte do background, né? No caso aqui vai ficar somente a tela. No meu caso eu não quero reduzir isso aqui, eu quero apenas alterar a cor dessa imagem de fundo. Para alterar a cor, já está disponível aqui uma camada, basta apenas a gente dar 2 cliques aqui e vai aparecer a opção de edição dessa camada em específica, da tonalidade de cor. Então basta apenas a gente vir aqui na matriz e selecionar a tonalidade de cor que a gente desejar para fazer a alteração aqui para combinar com a nossa imagem. Nesse caso aqui é meio mais roxo, né, tom de roxo. Então nesse caso aqui já serviu muito bem, já ficou bem interessante a minha imagem. Caso você queira uma outra cor específica, basta apenas a gente desativar essa camada de cor, criar uma nova camada de cor sólida. Então como você já aprendeu, a gente clica aqui nas camadas de ajuste, preencher com cor sólida e seleciona a tonalidade de cor. Vou selecionar essa tonalidade aqui, mais roxa, vou clicar em aceitar e aqui a gente vai vir na opção de mesclagem de normal e vai alterar para matriz, e aí vai ficar nessa tonalidade aqui. Caso você queira alterar mais fielmente, você clica aqui para alterar para a opção de mesclagem de cor, ela vai ficar com essa outra tonalidade aqui. E aí dependendo do seu gosto, você pode selecionar uma dessas duas opções. Eu curti mais matriz, que fica mais suave. Então temos aqui a edição feita totalmente do zero, utilizando apenas o seu celular. E para salvar essa imagem para você utilizar nos seus projetos, é só você vir aqui no menu arquivo, exportar como, e aí você salva como PNG ou JPG. Para salvar esse arquivo aqui para você utilizar novamente depois, é só você salvar o arquivo como PSD. Mas calma que ainda não acabou. Nesse mockup em si tem apenas 2 camadas, né? Tem a camada aqui da nossa imagem em si e tem a camada do background. Mas como é que você encontra a camada em específica na qual você vai conseguir editar o seu mockup em um arquivo que tem várias e várias camadas? É isso que eu vou te mostrar aqui agora. Então aqui temos um outro mockup, onde esse mockup ele tem muito mais camadas e pastas. Então agora a gente vai descobrir qual área aqui que a gente vai fazer a nossa edição. Basta apenas a gente abrir todas as pastas para ver exatamente a camada na qual tem o nosso objeto inteligente. Então aqui em cima a gente já consegue ver 2 camadas como objeto inteligente, ok? Mas aqui não tem nada dentro dessa imagem, então é uma imagem transparente, então não é o nosso projeto. Então vou minimizar aqui essa pasta do design e vamos vir aqui na parte de Business Cards. Então vou abrir essa pasta e temos aqui algumas outras pastas, né? Temos aqui as Shadows e temos aqui recursos. Então vou abrir novamente essa pasta. Então temos aqui
FX e Mockup. Olha só, interessante. Então vou abrir essa Mockup aqui e agora sim a gente consegue visualizar a nossa imagem aqui, ó, o nosso desenho, justamente aqui a nossa imagem no nosso Mockup. Então qual é qual? Basicamente você vai visualizar essa outra camada aqui, ó. Essa camada está mais para cima, então obviamente é essa parte aqui do cartão de visitas superior. E essa aqui que está um pouco mais para baixo, essa parte branca, é essa opção aqui do cartão de visita. Então eu vou dar 2 cliques aqui em qualquer uma delas para abrir o nosso objeto inteligente. Aqui eu vou criar apenas uma camada de cor sólida só para a gente visualizar se é de fato isso mesmo. Então eu vou clicar aqui no menu arquivo e vou clicar em salvar o nosso projeto. Vamos esperar guardar aqui para a gente já visualizar para ver se funcionou novamente a nossa edição do mockup feito apenas pelo celular. Então funcionou, vou fechar aqui essas outras abas e vamos visualizar agora como que ficou o nosso cartão de visitas. Lembrando que a gente apenas aplicou aqui uma cor sólida, tá? Então, no caso aqui, você iria colocar a sua imagem. Exatamente era a parte de baixo, então a gente já conseguiu fazer a nossa edição tranquilamente. Vou fazer a mesma coisa com essa opção aqui de cima. Então, vou criar uma nova camada aqui transparente. Vou adicionar agora um tom mais escuro. Clicar em OK e vou clicar no menu arquivo e salvar objeto esperto. A gente vai esperar mais um pouco para fazer o salvamento. Já foi feito o salvamento aqui rapidamente. E lembrando, tá? Dependendo aí do seu mockup, dependendo do seu celular, o salvamento ele vai demorar um pouco mais. Mas é só você esperar que ele vai salvar. Olha só, maravilha, já fazemos aqui as alterações tranquilamente. Então é dessa forma que você faz as alterações aqui no seu projeto. E aqui tem outras opções como FX, né? Eu não recomendo que você comece a mexer nisso aqui agora, somente na edição do mockup em si já é o suficiente para você ter um bom resultado. E aqui, se você perceber, tem uma coisa estranha aqui, ó. O nosso mockup ele tem tons de roxo e rosa aqui, mas esses cartões eles têm um tom de verde, então não combina com o nosso cartão de visitas. Então, dependendo do cartão de visitas que você for colocar, ele vai ter essa opção também para você alterar. Eu não sei se tem a opção aqui para a gente alterar, vou desabilitar aqui camada após camada para a gente visualizar. No caso aqui eu vou desabilitar essa pasta de cores, exatamente, olha só, já sumiu aqui. Então é justamente essa pasta que a gente vai fazer a edição dela. Vai ser justamente nessa pasta onde a gente vai conseguir colocar a nossa tonalidade de cor, justamente aqui no mockup. Então vou minimizar aqui a parte do mockup, que a gente não vai utilizar mais, já fizemos a nossa edição e aqui temos as nossas cores, né? Então aqui basta apenas a gente dar 2 cliques e alterar aqui as cores para nossa cor que a gente está utilizando na nossa identidade visual. Então, abrir 2 cliques, vou selecionar aqui a nossa cor, então você consegue perceber que está lento pra caramba, porque isso aqui não é uma edição de mockup tão fácil, mas olha só, já alterou aqui. Então, qualquer coisinha que você clicar aqui, vai demorar bastante para aplicar de fato o efeito no seu mockup. Então, já conseguimos alterar um, vou fazer a alteração do próximo, vou dar 2 cliques novamente, então vamos esperar, olha só, 3, 4, 5 segundos aí para a gente ter o nosso resultado. Já cliquei na cor, então 2, 3, 4, 5, 6 segundos aí para alterar a cor e vou clicar em aceitar. Vai demorar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos aí para aplicar. Então você consegue perceber que demora aí alguns segundos para aplicar esse efeito. Mas de qualquer forma ficou bem interessante, ficou bem bacana aqui. A gente conseguiu fazer todas as alterações que a gente quis também nesse mockup, onde tem mais camadas, onde tem mais pastas. Você também conseguiu aprender a identificar quais pastas, quais camadas você vai estar fazendo a edição do seu mockup e adicionando a sua imagem. E se você curtiu esse conteúdo de como editar mockups pelo celular de uma maneira fácil e rápida e quer aprender mais, nesse vídeo eu te mostro como que você vai criar os seus próprios mockups totalmente do zero e pelo celular. Mas caso você queira baixar mais mockups, caso você queira encontrar mais sites para baixar mockups, nesse vídeo aqui eu vou mostrar vários sites para você fazer o download dos seus mockups. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo no próximo vídeo.